a gente convidou um especialista em tecnologia para apresentar para vocês algumas das principais disrupções tecnológicas que vão afetar pessoas e empresas nos próximos anos. Então, para isso, eu já vou convidar o palco virtual e colocar na tela o Samir Vani, que é Country Manager da MediaTek, já está aqui com a gente, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Samir, muito obrigado e seja bem-vindo ao evento. Obrigado, Leonardo. Bom dia a todos, espero que todos tenham um dia excelente aí pela frente. Teremos, com certeza teremos. Samir, você vai utilizar uma apresentação? Se sim, eu já peço que você compartilhe a tela. Vou utilizar aqui, só compartilhar a tela então, né? E aí a gente já dá início ao evento. É só clicar no Share Screen, depois clicar em cima da telinha e compartilhar. Aí já está aqui. Eu acho que já deve estar... Já está na tela, Samir. Agora é contigo. Bom, então, em primeiro lugar, me apresentar aqui. Meu nome é Samir Vani, trabalho numa empresa chamada MediaTek e a ideia hoje é bater um papinho sobre disrupção tecnológica, né? Na verdade, o Leonardo tinha me falado que estavam pensando em falar sobre 5G e tal, e eu preferi tomar um passo atrás e falar sobre todo esse momento que nós estamos vivendo já há alguns anos e talvez mais evidente para algumas pessoas agora devido a essa pandemia, sobre esses momentos de quebra, de disrupção, onde alguns ganham e outros acabam saindo do mercado. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso, vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas, enfim. Falando um pouquinho sobre a MediaTek muito rapidamente, só para quem não é tão familiarizado com uma empresa que produz chipsets, né, que produz processadores, nós somos uma empresa com base em Taiwan, somos a quarta maior empresa fabricante de CIs, né, de chips. Temos aí na casa de 14 mil pessoas trabalhando com a gente e produzimos algo em torno de 1,5 bilhões de chips ao ano. Para quem gostaria de ter uma ideia de que significa isso é metade da volta, se você colocar todos os chips em linha, da metade da volta ao mundo, né? Um volume bastante grande. Qual a nossa missão? Nossa missão é levar a tecnologia aos que têm menos poder financeiro. Então, o que nós acreditamos é na democratização ao acesso à tecnologia. Entendemos que mais de 5 bilhões de pessoas vivem nesses tipos de áreas com um acesso mais reduzido à tecnologia, e nesse ambiente é claro que a gente inclui países até como o próprio Brasil, né, que tem uma receita bastante desigual. Em que áreas nós trabalhamos? Nós trabalhamos na área de smartphones, que vocês conhecem, na área de Android, tablets, assistentes pessoais, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje, televisão, enfim, uma série de coisas, e temos aí bastante presença em vários desses mercados. Somos um pouco invisíveis aí, talvez, a quem nos esteja olhando, mas só para ter uma ideia, mais de 70% das TVs produzidas no mundo levam um chip, um processador da MediaTek, algo como 30 e poucos % dos roteadores, enfim, estamos na sua casa, estamos presentes na sua casa, mas muito possivelmente você não nos vê. Então somos aquele companheiro invisível. Aqui são algumas das marcas que trabalham com a gente. E aí eu gostaria de começar falando sobre disrupção tecnológica, né? Obviamente isso é um anglicismo e vem de disrupting technologies, né? E no bom português, o que quer dizer isso? É um rompimento, uma quebra, desfazer algo que você já vinha fazendo. Obviamente esse termo, ele se aplica muito em qualquer coisa, e como eu mencionei no início do nosso bate-papo, a gente consegue perceber isso de uma maneira muito forte esse ano, que uma coisa que ninguém esperava veio e mudou completamente o nosso dia a dia.
Mas, se você falasse com alguém em 2019 e você fosse falar sobre o comportamento em relação à inovação dentro das empresas, eu sempre brinco e falo que o que ninguém nunca vai falar para você, né? Falar, meu filho, você não tem ideia como é trabalhar aqui nessa indústria, você está acostumado com outra coisa. Aqui nesse país, né, ou nessa cidade, ou nesse estado, aqui é tudo diferente. Meu amigo, a gente não tem apoio nenhum da nossa direção. Nesse país aqui, o nosso sócio principal é o governo. Só ele tem lucro, eu não tenho. E uma coisa que talvez a gente escute muito raramente, né? Eu sempre brinco aqui fazendo essa ordem inversa, obviamente, mas fala assim, o caminho dessa indústria está claro para mim. Eu sei exatamente para onde está indo. O mercado só melhora. Nossa direção aqui ajudou a gente com todos os recursos necessários, tempo suficiente para fazer esse projeto. Temos utilizado todas as linhas de apoio do governo. Enfim, independente com quem você fale, com que indústria você esteja, que país você esteja, que cidade você esteja, o papo nunca muda muito. E a impressão que eu tenho, às vezes, é que todo mundo se sente um peixe fora d'água, né? Então você se sente completamente alheio, completamente fora daquele mundo que você está vivendo. Então, no quadro aí da esquerda você vê, todo mundo vê o caminho como uma estrada maravilhosa, sinalizada, todo mundo sabe exatamente para onde ir, né? Aquela visão de que todo mundo vê o futuro como uma coisa romântica, que parece aquele desenho lá da nossa infância. Enfim, um mundo maravilhoso. Todo mundo vê assim, mas na hora de eu enxergar o caminho, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que a minha estrada não está tão bonita, não sei exatamente para onde ela vai me levar. Na verdade, parece que ela não me leva para lugar nenhum. E o meu futuro aqui nessa empresa sempre parece sombrio, né? Uma coisa aterrorizante. Será que precisa ser assim? O que eu gostaria de explicar hoje, né, falar com vocês hoje, é sobre basicamente 2 pontos de vista sobre disrupção tecnológica. Esse material que eu estou mostrando para vocês, em primeiro lugar, é de um instituto, vamos chamar assim, que é o Future Today Institute. E todo ano, essa Quantitative Futurist, que eu não sabia nem que era uma profissão, mas aparentemente chamada Amy Webb, ela traz esse plano estratégico, e esse ano de 2020 não foi diferente. Ela traz 406 tendências tecnológicas. Enfim, um material bastante pesado, um material bastante denso, disponível gratuitamente na internet. Vocês busquem por ela, vocês busquem pelo FTI e vocês têm direito a baixar esse material. Enfim, um material extremamente interessante, o qual eu vou falar algumas coisas rapidamente e depois a gente vai sobre um outro ponto de vista de uma outra pessoa. Então, o que a Amy Webb fala? Que existem 11 fontes macro de disrupção, né? Eu não vou ficar mencionando todas aqui, mas eu fiz questão de colocar o Public Health, né, que é saúde pública, em vermelho aqui, dado que a gente está vivendo agora. Mais uma vez, se eu falasse isso, que a saúde pública seria uma fonte de disrupção em julho de 2019, provavelmente 80% de vocês nem acreditaria no que eu estou falando. Então ela fala que todas essas macrofontes vão contribuir para o futuro da sua empresa, o futuro da sociedade. Mas, o que ela diz? Se você pegar esse quadro em azul, à sua esquerda aí, onde ela fala que ela chama de time cone, né, o cone do tempo para o planejamento estratégico, imagine que os seus olhos estão aqui no início do cone e o futuro mais distante está lá naquela parede no final. Obviamente, é muito difícil de você
conseguir enxergar algo com mais de 10 anos. Então, na velocidade que as coisas se apresentam hoje em dia, você ter uma visão certeira de 10 anos é muito complicado. Então, o que ela sugere? Ela fala, olha, vamos trabalhar isso em períodos. De 0 a 2 anos, seja tático. De 2 a 5 anos, faça um planejamento estratégico contando com algumas dessas coisas. De 5 a 10, tem uma visão. Quer dizer, tem um cheiro ali para onde as coisas estão indo, para onde você vai levar os seus negócios. E a partir disso, é basicamente você monitorar. Depois de 10 anos, fica muito difícil você acertar tanto assim no alvo, então você trabalha com isso. E aí ela criou, à direita, vocês podem ver, uma matrizinha, onde você tem à sua esquerda ali o que ela chama de o impacto a longo tempo, né, impacto a longo prazo, à direita o impacto imediato, e aí você tem as tecnologias, né, com baixo grau de certeza e alto grau de certeza. Obviamente, o que nós estamos falando que você deveria fazer quando você tem um impacto imediato e um alto grau de certeza em relação a determinada tecnologia é agir agora. Então, você age nesse exato momento. Quando você tem certeza que aquilo vai passar, mas o impacto é um pouco mais a longo prazo, então você se informa, você cria uma estratégia. E quando você tem tecnologias que podem acontecer ou não, quer dizer, o grau de certeza que você tem é baixo, e o impacto seria a longo prazo, você pode revisitar esse assunto no futuro, e quando você tem uma tecnologia que tem um impacto imediato, mas você não tem certeza que ela vai de fato acontecer, monitorar. Então, é em cima disso que ela trabalha. Ela trabalha com todas nessas 406 tecnologias que ela lista cada uma delas, e aí você tem, de novo, como que ela trabalha aqui em relação a essa matriz. O que eu acho interessante aqui, o que ela trabalha, que ela chama na parte da direita, aí você vê praticamente um origami, onde ela dobra e desdobra isso, e ela fala que você tem que começar colocando uma figura geral e chegando até o nível da ação. Então você vai fazendo as coisas passo a passo, e isso não deixa de ser uma metodologia para você trabalhar com disrupção tecnológica dentro da sua empresa. Algumas das coisas que eu trouxe aqui, que acho que pode ser interessante para vocês no mercado de vocês, é o que ela chama das tendências que têm um alto nível de certeza que acontecerão e um impacto absolutamente imediato. Algumas das coisas que eu vou mencionar aqui: inteligência artificial, cidades inteligentes, o uso de robôs e a tecnologia verde. Eu acho que essas coisas são bastante importantes, e eu fiz questão de colocar todos esses elementos aqui na figura de um quebra-cabeça, porque é exatamente assim que vai acontecer. O meu quebra-cabeça não é exatamente igual ao seu, o seu não é igual exatamente ao seu competidor. Então, cada um vai ter que pegar esses elementos, montar com base na sua empresa, na sua história, no seu segmento, na sua localização, e entender como isso vai funcionar para ele. Em segundo lugar, uma linha que ela fala aqui também: tecnologias com alto nível de certeza que irão acontecer, mas vão ter um impacto um pouco mais a longo prazo. O motivo original da gente estar conversando, que é o 5G, um negócio que eu acho que é extremamente interessante aqui, que é o que eles chamam de robô as a service. Então, contratar robô por serviço, por tempo, por atividade, uso de drones, e o pessoal chama de grid management, que é basicamente você
ter todas a leitura, vamos dizer assim, de utilidades, gás, água, luz, todos esses números disponíveis e gerenciáveis de maneira rápida e fácil. Então, isso é um pouco da visão da AmiWeb. Ela traz, e eu recomendo muitíssimo a leitura desse material. Você vai sim gastar um tempo para fazer isso, como eu mencionei, é um material bastante denso, bastante cheio de informação, e que não é fácil ler, então você tem que ler, digerir e voltar a ler, mas é um material que pode ajudar muito para você entender esse contexto que nós estamos vivendo. Por outro lado, eu queria mostrar uma visão que eu acho que ela não é completamente antagônica à dela, mas é uma visão que pode sim complementar a visão da AmiWeb, que é a visão desse brasileiro, um brasileiro chamado Thales Teixeira, que ele tem um livro que chama Unlock the Customer Value Chain. E o que ele fala? Ele fala, olha, não é a tecnologia que está quebrando vários negócios. Quem está quebrando vários negócios são os clientes. Então, os seus clientes, na verdade, é que estão buscando outras coisas, que estão buscando performar suas compras de outra maneira, tem um outro comportamento, e se você não está atento a esse comportamento, você claramente está fora do jogo. E aí o que ele fala aqui? E mais uma vez, aqui é só um breve explicativo da visão dele. Também sugiro a todos que leiam o livro dele, um livro extremamente interessante. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, existe para qualquer coisa um processo de compra, né? O seu cliente entra por um lado e sai pelo outro lado com o produto, mas para fazer isso ele segue alguns passos. Você tem que, primeira coisa, entender completamente todo esse processo, descrever cada etapa, entender o que se faz em cada etapa, o que ele busca em cada uma dessas etapas. E a partir disso, consegue ter uma visão completa do que ele está fazendo e poder trabalhar em cada um desses processos, de cada uma dessas etapas, para você ter maior chance de reter esse cliente ou atingir esse cliente. Tem um caso bastante interessante aqui, para quem conhece aquela rede de lojas nos Estados Unidos chamada Best Buy. Eles passaram por um problema gravíssimo, que quase levou à quebra da empresa. Outras grandes daquele momento não tiveram a mesma sorte e hoje não existem mais, né? Então, o que eles perceberam? Que existia esse processo de compra e em determinado momento surgiu um cara chamado Amazon, né? Então, as pessoas começaram a comprar pela Amazon. Mas o que acontecia nesse processo? Na verdade, as pessoas iam para a loja, elas iam lá para Best Buy, perto da casa deles, elas faziam e usavam a loja para analisar os produtos, para brincar, né, para experimentar esse produto, para comparar o produto A com o produto B, fazia toda essa experimentação dentro da loja, saía da loja e comprava na Amazon o produto que ela desejava, qualquer que seja ele. E ela falou, os caras pararam para pensar e falaram, pô, esse negócio está errado, eu vou quebrar, isso eu não consigo sobreviver dessa maneira. Como é que eu vivo? Eles tentaram várias coisas, eles tentaram inclusive, por exemplo, não permitir o acesso à internet dentro das lojas, né? Você tinha misturador de sinais, você tinha uma série de coisas ali para que as pessoas não conseguissem nem acessar a Amazon dentro da loja para ver se o preço da Amazon era inferior ao dela. Depois eles tentaram outras ações, como ter um preço mais baixo que o da Amazon, o que obviamente não funcionou, porque você, como uma loja virtual, você consegue sempre ter preços muito inferiores. Enfim, tentaram de tudo, até que eles utilizaram um conceito que esse Thales Teixeira chama de rebalance. Então, na verdade, ele entendeu que ele estava servindo por um termo que eles criaram, que seria o de showrooming, que é aquilo que a gente falou. Eles tinham lá todos os produtos à disposição,
eles mostravam isso para os clientes e os clientes podiam brincar, podiam experimentar tudo. Então, claramente, eles entenderam que quem deveria pagar a Best Buy para estar lá seriam as marcas. Então, ele começou a cobrar das marcas para que ela, vamos dizer assim, pudesse expor os seus produtos na loja. E com isso, ele conseguiu uma fonte de receita que não existia. Obviamente, o processo continuou, né? As pessoas continuavam usando a loja e continuavam comprando na Amazon, porém, a receita da Best Buy já estava garantida pelo fato dela receber das marcas e não do cliente na compra do produto. E aí, ela também criou uma outra ação que ela, como eu mencionei aqui nesse último quadro, ela fez o quê? Ela colocou um item a mais nesse processo de compra, que é você chegar na sua casa e instalar o seu produto. Então, você pega muita gente aí que tem pouca facilidade com alguma natureza de produto, vamos dizer aqui no meu caso, com a máquina de lavar roupas, de chegar em casa, mexer no cano, fazer todo esse trabalho, e ela lançou um serviço chamado Geek Squad. O que ela faz com esse Geek Squad? Ela vai lá na tua casa, instala, configura os equipamentos para você, seja uma máquina de lavar louça, roupa, uma televisão, um home theater, ele faz todo esse processo para você. Obviamente, ele garante que você compre na loja e ele te cobra uma taxa adicional ali, eventualmente, para fazer essa instalação. E com isso, a Best Buy hoje voltou a ser uma empresa rentável, depois de entender esse comportamento do seu cliente e depois de se adaptar a essa nova realidade. E aí eu acho que esse é o grande termo, você se adaptar a uma nova realidade de compra do seu cliente, entender o que ele está buscando, né? E é o que ele chama de rebalance. Um outro item interessante aqui, um caso interessante, é o que ele chama de storefront. Acredito que todos nós já vimos ou já presenciamos aqui essa situação. Você tem um varejista, né, um lojista aí tradicional, ele tem uma loja e ele ocupa essa loja, porém, o que acontece? Em determinada fase, as coisas eventualmente não estão bem, a loja começa a ter um espaço vazio. Então, essa storefront, ela percebeu isso e ela montou um espaço virtual onde esses lojistas podiam sublocar pedaços dessa loja, no sentido de ganhar uma fonte de receita adicional e, com isso, usar aquele espaço que ele não estava usando, e acredito que vocês também já viram isso, você vai numa determinada livraria hoje em dia e tem uma loja de café lá dentro, né, uma loja que pode te dar um café e fazer com que você fique mais tempo lá dentro. Então, tudo isso de maneira a ajudar o negócio desse lojista, desse varejista. Então, foi uma empresa que percebeu isso e criou aí o que a gente chama de uma fase adicional no processo tradicional de aluguel de espaço de um lojista. Então, são empresas que se aproveitam de situações, que conseguem visualizar essas situações acontecendo no dia a dia do mercado, se colocam de uma maneira interessante e conseguem monetizar isso de uma maneira muito positiva. O que eu queria mencionar aqui para vocês, dentro da MediaTek também fizemos o nosso caso aqui, nosso case aqui de disrupção tecnológica. Então, ali pelo início dos anos 2000, a gente falava muito em telefone celular ainda, né? Nem existia esse conceito de smartphones. E aí, o que existia, né? Você gostaria de produzir um telefone celular naquela época, era muito complicado, era tudo muito difícil, o número de fabricantes era muito reduzido, os preços, né, se a gente fosse trazer hoje ao nosso dia, seriam altíssimos, mais do que já é, né?
O tempo de desenvolvimento de um aparelho era praticamente quase 1 ano, e uma equipe gigantesca para fazer isso. Então, como que a MediaTek, um fabricante de processadores, conseguiu mudar esse jogo? Ela trouxe um conceito que a gente chamava de Turnkey Solution, onde ao invés de você receber só uma série de documentos para fazer o seu telefone, você recebia ali já um projeto praticamente pronto. Então você recebia toda a documentação, obviamente, você recebia um celular semi-pronto, que era basicamente você fazer alterações naquele produto que você já estava vendo, e com isso você tinha uma facilidade muito grande de entrar nesse jogo chamado celulares, coisa muito restrita até aquele momento. O que aconteceu depois da entrada da MediaTek e do sucesso dessa Turnkey Solution? O número de fabricantes aumentou significativamente, né? Então você tinha muita gente conseguindo produzir smartphones. Isso foi bastante interessante, porque fez com que as grandes marcas também baixassem um pouco o preço, e aí democratizou o acesso aos celulares, coisa que hoje em dia a gente vê claramente isso, todo mundo tem um celular hoje no mundo. Preços baixaram bastante, então naqueles 3, 5 anos iniciais, percebemos uma queda de mais de 10%. A equipe que seria necessária para você fazer um projeto caiu pela metade, praticamente, ou mais, então você não precisava de tantas equipes para fazer um telefone, você precisava de uma equipe menor, e em vez de você ter uma equipe, você podia até dividir em 2 equipes e lançar 2 modelos, e o tempo, que era de 1 mês, também caiu para metade, então você conseguia fazer com metade da equipe um telefone na metade do tempo. Então, esse foi o nosso caso de disrupção tecnológica que eu estou trazendo aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, porque a nossa visão é que dá para fazer sempre alguma coisa, sempre mudar, desde que você tenha uma vontade de ganhar mercado. E aí, só para a gente terminar, talvez eu trazer alguns elementos aqui que foram citados lá pela MWeb, lá no início da nossa apresentação, como uma tendência clara, né, de tecnologia que sim vai vingar e vai ter um impacto gigantesco na nossa vida. A primeira delas é o 5G. Talvez vocês já estejam escutando aí muito nas notícias sobre leilão de 5G, países com 5G, e eu não quero entrar em nenhum tecniquez aqui, mas de uma maneira geral, essa tecnologia ela é bastante importante nesse momento que a gente está vivendo, porque ela é uma tecnologia que vai trazer 3 pilares muito importantes. O primeiro é de uma extrema velocidade, então você vai ter a capacidade de, por exemplo, baixar um filme em segundos, utilizando essa tecnologia. Outra coisa, ela pressupõe o uso massivo de coisas e pessoas conectadas, então ela já pressupõe que tanto você, quanto sua geladeira, quanto seu fogão, quanto a sua roupa, quanto o seu relógio, vão estar todos conectados, e ela oferece uma infraestrutura necessária para isso. E por último, mas não menos importante, ela traz um conceito de extrema baixa latência. Então, latência, para quem talvez não esteja tão acostumado, ela é aquele tempinho que às vezes você vai lá acessar o teu site preferido e você percebe que para ele começar a carregar, ele demora às vezes 1, 2, 3 segundos, enfim, às vezes até um pouco mais, e aí ele vai e carrega inteiro. Então, esse tempo que ela demora para estabelecer a conexão é o que nós chamamos de latência. Então, isso vai trazer esse tempo extremamente reduzido e comunicações ultra confiáveis. Então, aí você fala, pô, mas o que significa isso? Isso significa que, por exemplo, você vai poder fazer cirurgia à distância, que o seu carro vai poder se comunicar com outro carro na estrada e evitar acidentes.
vai significar, por exemplo, que você pode automatizar a sua indústria num nível que você não pensava antes, né? Então, tudo isso junto, esses 3 fatores da baixa latência, comunicações extremamente e conexões extremamente confiáveis, o uso massivo do acesso à internet e a velocidade extrema vão trazer um novo ambiente para nós todos, né? Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim, mas o que vai dar para fazer? Eu falo, olha, se você perguntasse para uma pessoa lá no final do 3G e no início do 4G, o que elas achavam que ia dar para fazer, provavelmente muitos iriam errar. Mas aquele fator da entrada do 4G, por exemplo, conseguiu gerar um negócio chamado Uber, né? Um aplicativo que conecta taxistas, vamos dizer assim, né, a pessoas que querem se transportar. Então, as oportunidades aqui são imensas. E da mesma maneira que aconteceu com 4G, acredito que talvez de uma maneira até um pouco mais forte, só esse cenário aqui vai trazer muita modificação na maneira das pessoas viverem e, enfim, e com isso, de novo, muitas empresas vão aproveitar isso e muitas vão morrer. Um outro ponto que eu acho que é interessantíssimo, alguns talvez nesse século a tecnologia mais importante com que estamos trabalhando, que é a tecnologia de inteligência artificial. Então, a tecnologia de inteligência artificial, ela vai mudar muito a maneira com que nós trabalhamos, ela já vem mudando, por exemplo, a maneira com que você acessa o seu banco. Hoje em dia, você entra lá no chat do banco, você não fala com uma pessoa, você fala com, nós chamamos de robô, né, ou chatbot, né, como os especialistas chamam, mas essa tecnologia vai muito além. Hoje em dia você fala com a tua Alexa, você fala com o teu Google, ele te responde, ele já entende isso tudo, mas essa tecnologia de inteligência artificial vai muito além disso. Alguns dizem que ele vai conseguir fazer, por exemplo, em 2055, junto com robôs, obviamente, intervenções cirúrgicas. Que olha só que complicado isso, né? Que em 2080 essa tecnologia irá tirar todos os humanos de qualquer emprego. Então, obviamente eu não quero ser nenhum cara drástico aqui ou pintar um futuro apocalíptico, que eu acho que não é o caso, mas a inteligência artificial ela pode trazer muita vantagem para a sua empresa, para redução de custos, para melhoria de processos. Já hoje você já tem uma série de ferramentas disponíveis e isso pode te ajudar muito nos teus próximos 5, 10 anos. Obviamente, essas duas coisas que eu acabei de falar são absolutamente macros, e aí tentando entrar um pouquinho no negócio aqui de real estate, no negócio de imobiliário, acho que um grande conceito hoje em dia são casas e prédios inteligentes, né? Então, obviamente, você hoje busca conforto, você busca segurança, você busca economia de energia. Então, toda essa conexão dentro da sua própria casa vai poder te trazer tudo isso daí. Raramente são os imóveis preparados para isso hoje em dia. Então, você tem um filão gigantesco, extremamente mal explorado hoje em dia, que é de casas e prédios inteligentes. O que se fala aqui, até para poder mencionar algumas coisas que talvez aconteçam no futuro breve. Essas casas e esses prédios, já tem gente querendo comprar casas e prédios, desde que essa casa tenha uma inteligência, um histórico de inteligência, que mostre, por exemplo, quanto essa casa gastou de energia nos últimos anos. Então, você tem que ter um histórico, você tem que medir isso, e você tem que mostrar isso para o seu cliente.
Obviamente, a gente está falando de alguns países ainda talvez um pouco mais distantes ao nosso, mas, enfim, é aí para onde o caminho está apontando. Eu acho essa última parte de economia de energia e de medição, talvez a parte mais importante que a gente tenha do ponto de vista do construtor. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é muito interessante também, é o conceito das cidades inteligentes. Então, as cidades hoje são burras, né? Essa é a grande verdade. Você tem problema até de semáforo alinhado, por exemplo, aqui em São Paulo, mas com essa facilidade da chegada de novas tecnologias, de sensores, o que se prevê é que isso pode crescer sobremaneira. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um crescimento dessas tecnologias e do ingresso de receitas dessa tecnologia de 2020 a 2025 superiores a 60%. Né? Então, isso vai te ajudar de logística, até essa parte de prédios inteligentes que a gente estava mencionando um pouco agora, a medição de utilities, né, que é o gás, a luz, a água. Então, tudo isso fica facilmente medível e medível em tempo real, né, mensurável em tempo real. Isso vai te ajudar bastante a você, como um gestor de uma empresa ou um comprador de uma casa, escolher onde você quer morar, entender o custo de manutenção da sua propriedade. Eu acredito que hoje era isso. Uma única última coisinha que eu gostaria de mencionar para vocês que acreditam que isso tudo talvez esteja um pouco longe. Fizemos um caso de sucesso juntamente com a Microsoft e uma empresa que vende café que todos conhecem aí, que é a Starbucks, onde basicamente levamos conexão a todas as máquinas de café delas, na cidade de Seattle, que é a base do Starbucks, que é a matriz do Starbucks, e com isso conseguimos perceber o comportamento de todas as máquinas, ajudar com manutenção preventiva, consumo de energia, né, mais uma vez, consumo de energia, entender se aquilo que estava entrando no caixa era a mesma coisa que estava sendo produzido na máquina. Aí dois conceitos bastante interessantes, que é o conceito de internet das coisas e o conceito de inteligência artificial. Tudo isso unido, trazendo um nível de inteligência e facilidade de gerenciar o seu negócio muito maior e muito mais adequado. Enfim, acho que isso é um pouco de tudo que eu gostaria de falar hoje. A gente está caminhando aqui para o final já da apresentação, estourando o tempo, mas um último convite. Nós na MediaTek temos hoje um portfólio bastante completo de tecnologias muito distintas entre si, que podem te ajudar, independente do segmento que você atua, a ter uma oferta muito boa e adequada ao seu cliente. Mas o comportamento em relação à inovação, ele depende de cada um de vocês, e ele vai acontecer querendo ou não. Então, o nosso convite é sempre que você se antecipe a isso, que você consiga se planejar em relação a esse futuro, porque, grosseiramente, é a maneira que nós estamos vivendo. Então, ou você se adequa, ou você vai dizer tchau para esse jogo. Muito obrigado a todos, e mais uma vez espero que vocês tenham um dia excelente e produtivo. Obrigado, Samir, obrigado pela apresentação. A gente está realmente estourando o tempo, mas tem dois comentários aqui que eu gostaria de trazer, se a gente puder passar rapidamente por eles, só para não deixar o Fernando, a Elisângela sem retorno aqui. Pode ser? E aí a gente encerra. O primeiro comentário do Fernando, ele fala assim: o problema é que o investimento para desenvolver um Smart Building é muito alto. Pode até se pagar inicialmente, mas sem investidor por trás compromete um pouco pequenas e médias empresas. Eu até fiz uma pergunta parecida ontem para o Sérgio, da Siemens, que ele teve aqui com a gente.
Uhum. Você acredita que as pequenas e médias empresas tendem a ficar fora desse processo de digitalização, de conectividade, smart buildings e tudo mais, pelo investimento, ou você acredita que por se pagar lá na frente, isso não vai ser um problema? Eu vejo duas coisas. Eu acho que é justamente o contrário. Quando a gente fala de internet das coisas, eu acredito que a necessidade de customização, ele praticamente empurra esse negócio para empresas menores. Então, as empresas menores, elas têm mais facilidade, mais agilidade em levar essa oferta customizada para determinados clientes, o que facilita demais. O custo disso vem caindo absurdamente. Talvez você não precise fazer um pacote completo de Smart Building, mas você pensar em Smart Building e fazer um projeto que ele seja escalável, não é caro e é altamente factível. Tá. Legal. E Samir, para finalizar, a pergunta de $1 milhão aqui que várias pessoas fizeram no chat, que é qual a previsão de entrada do 5G no Brasil. Eu imagino que não esteja uma resposta certa para isso, mas também imagino que vocês estejam acompanhando o processo. E se puder passar aí para o pessoal que está bastante curioso para saber quando isso pode ser implementado, se vai ser implementado em etapas, se tem alguma etapa menos complexa que está mais próxima. Acho que já ajudaria bastante o pessoal. Na verdade, assim, é bastante simples. O primeiro passo do 5G já foi dado. Talvez vocês tenham visto algumas das propagandas aí da Claro, da Vivo, da TIM, né, que são as nossas operadoras aqui no Brasil, falando de uma tecnologia chamada 5G DSS. Vamos dizer assim que esse é o primeiro pequeno passo em relação a 5G. Já foi dado, ele já consegue te dar velocidades eventualmente 2 a 3 vezes superiores a que você tem hoje em dia no seu celular. A licitação do governo das frequências deve acontecer agora em 2021. Então, eu imagino que até o final de 2021 já tenhamos em algumas localidades o 5G presente. E daí para frente é uma questão de como a gente vai cobrir esse país tão grande em relação ao sinal, né? Mas eu vejo que em 2 ou 3 anos isso já está disponível e vocês já vão perceber a partir do ano que vem um número muito grande, por exemplo, de telefone celular chegando com essa tecnologia disponível a vocês. Então, já está aí, está na porta. Legal, então todo mundo aí que ficou curioso e perguntou a previsão, está na porta, como disse o Samir. Samir, realmente, acho que teria espaço para mais perguntas, até tem mais aqui, da própria Smarts e do pessoal, mas realmente são 20 painéis, então para não comprometer os demais, eu vou estender o convite para que a gente continue essa conversa em um segundo momento, eventualmente realize uma outra transmissão, uma live só para tratar sobre isso, porque acho que tem muito por vir aí, tanto 5G, inteligência artificial, smart buildings, smart cities, enfim, são infinitos os temas. E agradeço a disponibilidade por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, sucesso a vocês e um bom evento a todos. Valeu, Samir. E convido todo mundo que está acompanhando que confira o trabalho da MediaTek. Realmente eles têm feito tem tido uma atuação sensacional aí frente ao mundo tecnológico. Parabéns pelo trabalho, Samir. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Valeu.